E aí galerinha, beleza? Vanessa Reparos na área. Galerinha, hoje vídeo novo no canal. A gente vai falar aqui um pouco de capacitores, né? Ou condensadores. A gente vai fazer uma introdução rápida. A gente vai falar de capacitor, depois a gente vai falar de bobinas. Depois a gente vai falar de resistores, de diodo, de CIs, dos componentes analógicos e digitais, né? Um pouco hoje da eletrônica básica para vocês. E vamos aqui para a prática agora, né? Vamos aqui para o esquema elétrico, galera. Eu estou aqui hoje com a borne esquemático, né? Eu dividi ela em duas, né? Fica melhor para vocês entenderem. Aqui eu estou com o layout, né? De um J2 Prime, né? J2 Prime, o G532. Então a gente pegou esse capacitor aqui, ó. Galera, todo capacitor ele representa a letra C. A letra C representa capacitor na placa de smartphone. Você pode ver aqui, eu peguei esse pequenininho aqui, ó, capacitor 40, né, no layout, 4087, né? Para que servem os capacitores? Capacitores, ele existe o de acoplamento e o de desacoplamento, capacitores em série e em paralelo. Vamos um pouco para a teoria aqui, deixa eu mostrar aqui a vocês um pouco para que servem os capacitores. Olha, capacitores em série, desacoplamento, para que haja um bloqueio, porque a tensão e a corrente não passam por dentro como uma bobina, resistor e diodo. Galerinha, presta atenção, capacitor em série, desacoplamento, ele age um bloqueio da tensão, para que a tensão e a corrente não passem por dentro como a bobina. A bobina, né, hoje não vou falar de bobina, hoje eu vou falar de capacitor, mas a bobina ela bloqueia a tensão, né, para que a onda, né, para que a frequência ela passe ali por dentro pelo aquele fiozinho, né, pelos fios que ela tem, o fio interno. Então a bobina ela não entra em curto, ela se parte, quando ela se parte ou se rompe, ela deixa de funcionar, né? Ou a bobina, ela se abre, aliás, a bobina se abre. Mas hoje aqui eu não quero chamar a atenção para a bobina, em si para o capacitor. O capacitor em série ele está desacoplamento, para que haja um bloqueio de tensão e a corrente não passa por dentro com a bobina, resistor e diodo possivelmente. Ou seja, ele está ligado em série numa malha, ele vai bloquear que a tensão passe, que a corrente não passe, a corrente passa por fora, ele está ali para bloquear, né? Para bloquear essa tensão e bloquear essa corrente. Capacitores em paralelo ou de acoplamento, ele faz a estabilização da malha acerca de tensão e corrente. Capacitores, galera, são um dos mais componentes que você encontra numa placa. Por quê? Porque ele serve também como reserva de energia, tanto para a estabilização de uma malha, né? Acerca de tensão e corrente, você pega malhas que só tem 2, 3 capacitores, e aí quando você acha um está em curto, você tem que repor. Às vezes você pega uma malha que tem 10, 12 capacitores, às vezes você tira um, não vai fazer tanta falta porque os outros estão ali para estabilizar a malha, e ele também armazena uma tensão, né? Ele armazena uma tensão, se caso faltar uma tensão naquela malha, ele tem uma tensão reserva e joga lá aquela malha. Então, por isso que os capacitores, e outra coisa, os capacitores em paralelo, ou componente em paralelo, é os que entram em curto, em quê? Em paralelo ao GND, né? Os capacitores que estão ligados, os capacitores em série, eles não vão entrar em curto, e sim os em paralelo. Aliás, todo componente que está ligado em paralelo é que entra em curto. Por quê? Porque ele está paralelo, aterrado ao GND. Uma parte dele, uma ponta dele está ligada na parte positiva e outra na parte negativa, né? Então vamos sair daqui, né? Deixa eu fechar isso aqui, né? Então vamos aqui para o esquema elétrico, vamos para a prática aqui, ó. Aqui é o layout, né, do G532, do J2 Prime. Aqui, esse capacitor aqui, ó. Isso aqui é o layout, ou seja, o espelho da placa, né? Aqui é um CIU, né? A letra U representa os CIs, né? A L é bobina, né? Mas vamos trabalhar em cima do capacitor, como eu já falei antes. Aqui é o capacitor, esse capacitor 4087. Esse capacitor, como é que eu sei que ele está em série ou em paralelo? Aí eu vou aqui, ó, já deixei aqui pronto, vou para o esquema elétrico aqui, ó. Então, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Pronto, esse capacitor, galera, ele tá ligado na malha USB, né? Ele tá ligado aqui, ó. Deixa eu ver onde ele tá ligado. Ele tá ligado nessa malha aqui, ó. Ele vem direto do pino 1. Ele tá ligado no pino 1 da malha USB, no conector de carga, né? No conector de carga. IF400 é o conector de carga. Então, ele vai passar aqui, ó. Ele vem aqui, né? E ele está ligado em paralelo, né? Esse sinalzinho aqui, galera, representa o sinal de aterramento, de GND, ground, né? Capacitor, a unidade de capacitância dele, né? A capacitância dele é de 1 nanofarad, ele suporta até 50 volts, né?
Então isso aqui, ó, capacitor 4087, ele está com estabilização dessa malha, ou seja, se você espetar seu celular para carregar e vir uma sobrecorrente, ele não vai deixar que essa, aqui ó, VBus IF 5.0, então ele não vai deixar que essa tensão aqui, ele vai se danificar primeiro, ele vai entrar em curto primeiro. Se vir uma tensão lá do conector de carga, uma tensão maior do que 5.2 volt, ele vai entrar em curto, ele vai suportar essa tensão e não vai deixar que essa tensão passe para destruir aqui, ó, para danificar esse OVP. Isso aqui é um OVP, galera. O OVP entra aqui, ele entra por 3 portas, né? Sai aqui, ó, e pode ver que ela já vai charge in, charge de carregamento, in de input, né? De entrada. Aqui tem uma bobina, né? Para gerar a frequência, né? Da malha, né? Para carregar. Então, se você tem um curto na VBus, se você remover aqui esse capacitor e não botar outro de novo, qualquer sobrecorrente pode danificar esse OVP, né? Pode danificar esse OVP. Aí essa malha aqui VBus, ela tem esse capacitor, né? Se a tensão, a sobretensão passar por aqui, por esse capacitor, ela vai queimar aqui, ó, vai danificar esse OVP, né? Às vezes o aparelho não está carregando, porque ou esse capacitor está em curto, ou está em fuga, ou esse OVP está danificado. Ou você remove o OVP e bota outro, ou você faz um jump desse capacitor para essa bobina, né? Mas a malha vai ficar sem proteção. Se vir uma sobrecorrente maior do que 5.2 volts, pode queimar até seu IF-PMIC ou queimar a sua placa. Beleza? Então os capacitores, galera, de acoplamento, que são os capacitores que estão em paralelo ao GND, ele serve para isso, para estabilizar a malha, e como um gerador, ele reserva uma energia, uma tensão, por caso se faltar uma tensão daqui para cá, ele vai jogar aquela tensão que está faltando, né? Então ele vai estabilizar a malha. Já os que estão em série, né, o de desacoplamento, ele vai impedir que a tensão passe, né? E que a corrente passe também, que ela passe por fora daquela malha, né? Ele vai impedir, né? Então os capacitores em série, componentes em série, o capacitor em série, ele não entra, né, em curto nem fuga de corrente, ele se abre, né? Os capacitores ou qualquer componente que está ligado em série, os capacitores ou qualquer componente que está ligado em paralelo ao GND, o ground, né? Isso aqui representa ground, né? Eles entram em curto ou em fuga de corrente. Então, se esse capacitor aqui entrar em curto na malha VBus, né? O aparelho não vai carregar. O aparelho não vai carregar. Ele está aqui para estabilizar essa malha aqui. Pode receber uma sobrecorrente, uma sobretensão, aliás, uma corrente com uma tensão maior, e ele pode se danificar, entrar em curto, né? Ou ele mesmo pode se danificar, entrar em curto e botar a malha em curto. Já peguei aparelho com defeito no OVP, né? Com defeito no OVP, né? Para eu saber como é que eu sei que ele está em curto, se ele bipar dos dois lados, né? Se ele tiver, e você vê no esquema elétrico, observou o componente ele está ligado em paralelo, né? Ele bipou dos dois lados, mas para eu ter certeza, eu vou para a condição reversa. Então, se eu pegar aqui, ó, o pino 1 do conector de carga, escala de diodo, né? Condição reversa, e ele der 0 ou der próximo de 0, ele está em curto. Se ele der, aqui não é malha de baixa resistência, se ele der 150, 120, 0,80, ele pode estar em fuga de corrente, galera. Então, você pode até injetar tensão. Se tiver algum componente aqui, ó, tem outro capacitor aqui, ó, ou se você injetar, se esse capacitor tiver em curto, se você injetar tensão aqui, ele vai aquecer, né? Ele vai aquecer, ou se tiver em fuga de corrente, ele vai aquecer ou injetar tensão no próprio pino do conector. Agora, se o curto tiver depois dele, ou se o OVP tiver em curto, se você injetar tensão nele, não vai aquecer. O OVP não vai aquecer. Aí você tem que injetar tensão ou nesse capacitor aqui, ó, 4092, que também está como estabilizador, né, da malha, ou vai injetar tensão nessa bobina, né, que ele vai aquecer. Beleza, o OVP vai aquecer. Já peguei casos assim, injetei a linha VBus, estava em curto, injetei tensão na bobina, e na bobina não, no capacitor depois do OVP, e o OVP esquentou, removi, botei outro e aí o aparelho voltou a carregar, né? Beleza? Tranquilo? Então aqui, ó, é a parte teórica, né? Um pouco do esquema elétrico, um pouco de capacitor. A gente está falando de capacitor bem resumido, né? Uma coisa bem simples, bem básica para você entender. Não tem muito mistério. Isso aqui é o layout da placa. O layout é o espelho da placa, né? Esse capacitor aqui, ó,
ele está aqui, é o 4087, ele está como estabilizador de malha, estabilizador, né, da malha, né, porque ele está ligado em paralelo, né? E para eu saber que o capacitor está ligado em série ou em paralelo, eu vou multímetro também. Eu posso usar uma escala de BIP, né? O terra o positivo no terra da placa e o negativo eu boto nos lados dos multímetros. O lado que bipar não pode bipar dos dois lados. Se bipar tem algum curto-circuito na malha. Só quando é linha de baixa resistência, mas aqui nesse caso não é linha de baixa resistência, né? Isso aí é outro caso, é outro assunto. Então, galera, aqui ó, eu boto o terra, o positivo no terra da placa, né? No GND da placa, e passo a ponta negativa dos lados. O lado que bipar, se bipar só de um lado, ele está em paralelo. Se bipar de um lado, ele está em paralelo, porque ele vai bipar com GND com GND. Beleza? Ele, quando está em série, não pode bipar de nenhum dos lados. Quando você vai medir uma bobina, não pode bipar dos dois lados. Se bipar dos dois lados, isso quer dizer que a malha da bobina vai estar com defeito, né? Pode ser a própria bobina ou pode ser algum curto-circuito naquela malha, né? Não pode bipar em série, não pode bipar nenhum dos lados. Em paralelo, um lado bipa e o outro não. Beleza? Escala de continuidade, galera. Na escala de diodo, a gente vai medir para ver se tem curto-circuito ou tem fuga, né? Se não é uma malha de baixa resistência, ele vai dar de 300, 350 a 800 valor aproximado. Como é que faz na escala de diodo? Você vai botar o multímetro na escala de diodo, né? Botar o multímetro aqui, ó, na escala de diodo, né? Você vai pegar aqui, ó. Bota aqui, Felipe, filma aqui. Pronto, escala de diodo, aqui, ó. Essa escalazinha aqui, ó, de diodo. E você vai encostar o positivo no negativo da placa e o negativo do multímetro você vai encostar em um dos componentes. Beleza? Então é isso aqui, ó. Esses dois aqui, você vai encostar no componente, o negativo, e o lado que der o valor, um lado vai dar 0 e o outro lado vai dar valor. Beleza? De 300, 350 a 800. Tranquilo? Vamos para aqui, para a prática agora. Deixa eu botar o multímetro aqui, né? Vamos para aqui para o microscópio. Tranquilidade? Vamos lá. Então aqui eu tô com a placa, tô com esse capacitor, ó. Capacitor é esse aqui, ó. Vamos ver se ele está em curto ou não. Ó. O capacitor é esse aqui que está bem dentro. Deixa eu virar a placa aqui, ó. Vou virar a placa aqui, né? O capacitor é esse aqui, ó. Eu estou na escala de BIP. Vou estar aqui na escala de BIP, ó. Pronto, vamos ver aqui. Ó, escala de BIP. Ó. Aqui bipou, ele não está em curto. Essa linha positiva não está em curto. Essa linha não está em curto. Essa malha V-Bus não está em curto. Aqui bipou, aqui não, né? Para eu saber que ele está bom, para eu saber que essa malha está boa. Escala de continuidade, beleza? Vamos para aqui, ó. Deixa eu ver aqui agora. Aqui vai dar 0 no multímetro. Aqui, ó, ele vai dar valor, beleza? 525, tá bom, tá beleza? Pronto. Então é isso aí, galera. Uma dica rápida, né? Um spoiler rápido aqui. Né? Segue, compartilha lá no YouTube, deixa a tua sugestão. Hoje a gente está falando de capacitores ou condensadores, capacitores de acoplamento e desacoplamento, capacitores em série e em paralelo, cada um tem suas funções, né? E tem que ter sempre cuidado quando a gente remover um capacitor, sempre botar outro, né? Agora, macete de bancada, quando você pega uma malha que tem 7, 8 capacitores, se você arrancar um não vai fazer tanta diferença, mas nessa malha aqui, se você tirar um capacitor, ele vai fazer falta, porque esse capacitor, ele tem, essa malha aqui, ela tem um capacitor, né? Olha, essa malha aqui, ela tem 2 capacitores, tem 3 capacitores, 4 capacitores e uma bobina, até chegar no PMIC, né? Até chegar no IF-PMIC, aliás. Então, assim, sempre é bom a malha de carregamento, às vezes pode vir uma corrente alternada, a gente está recebendo uma corrente alternada lá de 220 volts que o carregador transforma em 5.2 volts. Então sempre é bom colocar de volta, né? E ter cuidado. Ter cuidado. Aí como é que eu vou fazer saber? Aí você vai procurar em outra placa um componente de um capacitor de 1 nanofarad, né? Que suporta até 50 volts e voltar no mesmo lugar. Beleza, galera? Dá um like, compartilha, dá a tua sugestão. Manecel Reparos. Deus, nosso maior instrutor, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Valeu?